muito isso. Quando eu me formei, já queria sair ganhando dinheiro, e não é assim que o jogo funciona. Já queria crescer o meu escritório, queria ter um escritório conhecido, queria que os clientes batessem na minha porta, queria que hoje que os clientes nos achem no Google. Não é do dia para a noite. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Então tem que ter um trabalho maçante, um trabalho massivo com dedicação, com originalidade, sim, para chegar ali na frente e poder colher os resultados. Olá, esse é mais um vídeo do nosso canal Direito Ambiental na Prática. Vídeo ou áudio, para quem está nos assistindo no canal do YouTube, para quem está nos ouvindo em todas as plataformas de podcast disponível ou nas melhores, Direito Ambiental na Prática, onde nós falamos muito sobre direito ambiental mesmo. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre gestão do escritório de advocacia e vai ser um episódio muito bacana, porque nós vamos falar sobre uma personalidade ímpar, um dos maiores empresários que o Brasil já viu, que o Brasil já presenciou, ainda é vivo e deixou seu legado sem dúvida nenhuma. O meu nome é Advan Zanquete e eu sou especialista em direito ambiental, com ênfase também em agrário, em agronegócio. Atuamos muito para produtores rurais. Então, para você saber mais sobre o nosso conteúdo, ficar ligado, você tem que deixar aqui o seu like nesse vídeo, você tem que compartilhar o nosso conteúdo, porque assim nós vamos conseguir desenvolver, falar mais sobre gestão do escritório, falar mais sobre direito ambiental de modo prático, se o canal passar a ter uma acessibilidade maior, passar a ser assistido por mais pessoas. Assim eu vou conseguir trazer mais conteúdo, meus colegas também idealizadores aqui desse projeto, Dr. Thiago Martins, Dr. Cláudio Farenzena, vão trazer muito mais conteúdos. Então, nos ajude, nos auxilie, deixando seu like, compartilhando nosso conteúdo e não perca tempo também. Ative o sininho para receber a notificação quando um vídeo novo for postado. Galera, vamos falar hoje. Hoje o vídeo é total focado aqui para advogados mesmo. Por que eu falo isso? Porque os clientes vão ter o olhar mais voltado para o direito ambiental. Hoje nós vamos falar sobre uma das maiores personalidades brasileiras, sobre um cara assim, um empresário fantástico. Eu separei um livro, fazer um episódio hoje um pouco diferente aqui, porque eu separei o livro dessa pessoa para falar. Quem é ele? Ele que tem uma questão até bem interessante, vou discorrer hoje sobre alguns princípios norteadores que conduziram ele a chegar a ser quem ele é Abílio Diniz. E por que eu falo que é um pouco diferente falar do Abílio? Porque foi o pai dele quem iniciou. Para quem não conhece o Abílio Diniz, ele ficou muito conhecido devido à rede de supermercados Pão de Açúcar. O pai dele quem iniciou, mas ele como primogênito, ele quem alavancou, quem cresceu de maneira exponencial o negócio, sem dúvida nenhuma. Partiu dele, não do pai dele, que tinha o pensamento um pouco mais fechado. Ele não, ele visualizou expandir. E como se fazer isso, como trabalhar dessa maneira também, é o que nós vamos falar hoje. E por que ele é diferenciado? Porque olha só a visão de negócio dele, a visão de mercado. Ele que iniciou no Pão de Açúcar, tinha como maior concorrente por muitos anos, talvez décadas, o Carrefour. E hoje, onde que o Abílio Diniz está? Ele não é mais do Pão de Açúcar. Atualmente ele está dentro como conselheiro do Carrefour, que era o maior concorrente do negócio da família dele há anos atrás. Hoje ele está dentro e também é conselheiro da BRF. Então nós vamos falar hoje sobre, quem está nos assistindo vai poder visualizar aqui, ó, do livro Abílio, determinado, ambicioso e polêmico. E o que eu separei para trazer para vocês entenderem o que nós podemos ligar com o Abílio, que é, sem dúvida nenhuma, das grandes inspirações para a minha carreira, até para a minha vida. Quando eu falo carreira e vida, eu não consigo mais diferenciar aquela questão. Isso é muito importante os colegas saberem, que uma vez se fala muito vida pessoal, vida profissional. Isso não existe, é a mesma vida, é a mesma rotina. Você tem que estar feliz em ambos, você tem que estar bem em ambos. Sabemos que muitas vezes um pode influenciar no outro, mas a vida é única, a sua vida é única. Então não tem como você dizer, minha vida profissional, minha vida pessoal. Não, a sua vida é uma. Então você vai ter que saber características, e é isso que o Abílio fala muito, um dos princípios dele. Ele tem até a questão do corpo são, mente sã, que é a questão de você estar bem, de saúde, para você fazer um bom trabalho. Então isso tudo é muito importante, e por isso que eu falo que o Abílio traz questões muito diferenciadas e que precisam ser copiadas. O que ele também fala é um dos princípios dele. Então, o Abílio que fala muito a questão de que ele se preparou
para chegar onde ele chegou hoje. O Abílio tem 85 anos e seria estranho falar que é um jovem, mas ele tem um corpo de atleta mesmo, porque ele fala que se preparou para chegar aos 80 anos desde os seus 30 anos. Então, e isso já é um princípio que nós podemos relatar aqui. Aqueles advogados que eu visualizei muito isso. Quando eu me formei, já queria sair ganhando dinheiro, e não é assim que o jogo funciona. Já queria crescer o meu escritório, queria ter um escritório conhecido, queria que os clientes batessem na minha porta, queria que hoje que os clientes nos achem no Google. Não é do dia para a noite. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Então tem que ter um trabalho maçante, um trabalho massivo com dedicação, com originalidade, sim, para chegar ali na frente e ter e poder colher os resultados que você espera, que você almeja, então. E o que é muito importante destacar do Abílio, então? Alguns questionamentos. Há uns dias atrás, escutei até mesmo no podcast do Primo, que ele foi convidado, já foi algumas vezes lá, e ele mencionava sobre o Iron Man. Os próprios entrevistadores mencionavam que ele é um Iron Man, o que seria um homem de ferro, porque ele tem 85 anos, uma vitalidade, uma proatividade de querer ajudar, de querer dar assistência e de ter insights ainda nessa idade, o que ele já poderia estar calmo. Já poderia estar sossegado, estar aposentado, que é que muitos visualizam hoje. Eu vou trabalhar para aposentadoria. Não, ele se identificou com o negócio, olha todas as funções que ele exerce hoje ainda, a importância das funções dele, todos querem contar com ele, e esse é um dos princípios que nós vamos ressaltar hoje também, todos querem contar com ele, porque ele é um diferencial, ele é um cara completamente diferenciado e sempre buscou ser o melhor no que ele foi. Então, por isso, talvez, da questão dele querer ser um Iron Man mesmo. Aí separei algumas questões aqui para falar para você sobre princípio, e o principal, assim, ó, que eu li esse livro do Abílio, acho que foi em 2015 para 2016. Foi um grande diferencial, foi um marco para a minha vida, não só profissional, como pessoal, que é única, eu acabei de destacar, porque eu estava saindo de férias com a família e decidi comprar esse livro que ia ler nas férias. E aí, acordei cedo no primeiro dia para ler e não conseguia mais parar de ler, porque é um livro incrível, é um livro muito bacana. Esse foi um dos primeiros livros sobre gestão, sobre negócio que eu li há alguns anos atrás e que me fez ler tantos outros livros posteriores a esse, porque ele começou a me trazer insights de como eu deveria fazer, como eu deveria conduzir a minha carreira, a minha vida. E aí, por que eu trago isso? Porque um dos primeiros princípios do Abílio que ele fala é o copiar, copiar e copiar. Inclusive, é um dos capítulos do livro. E por que ele fala isso em copiar, copiar e copiar? Porque muitas vezes, hoje se fala muito em ter criatividade, em ter ideia. Eu não estou dizendo que não é bom isso, ser original, ser diferente, em criar coisas novas. Devemos fazer isso, devemos ter esse olhar, até mesmo em nossa rotina, criar coisas diferentes para nós ter criatividade de algo, fazer coisas diferentes para nós termos criatividade. Mas ele fala muito em copiar. E hoje eu visualizo muito que nós copiamos muitas coisas aqui do próprio padrão de rotina deles, onde eles incluíam sistemas. Hoje tudo é com base em sistemas. Eu tenho que ter um sistema para diferenciar no escritório. Eu não posso fazer algo sem saber o que eu estou fazendo. Se eu vou fazer pela primeira vez algo, tudo bem, mas depois que eu criei um padrão, eu preciso criar um sistema, uma rotina de constância e ir melhorando aquele padrão, aquele sistema de produção, por exemplo, aquele sistema de criação da nossa peça, aquele sistema de pensamento na tese perfeita, aquele sistema de busca pelo cliente ideal. Então eu vou ter que ter um padrão, vou ter que ter um sistema e sempre estar melhorando ele. Então isso quer dizer que é uma forma que nós talvez copiamos alguns negócios fora da advocacia. Falam em negócios mesmo empresariais, não somente da questão da advocacia. Mas ele fala em copiar, copiar e copiar, porque muitas vezes ele copiou concorrentes dele e ultrapassou os concorrentes dele. Por quê? Porque ele não precisava ter algo novo, algo inovador. Não, bastava ele copiar e implementar no negócio dele e talvez ir melhorando aquele sistema. Então isso é muito importante. Você não precisa muitas vezes, eu preciso criar a fórmula mágica. Não! Vê o que a pessoa que está ali na sua frente está fazendo e implementa no seu negócio também. Implementa na sua advocacia. Eu não consigo conseguir clientes hoje. Então vê o que o vizinho que se consegue está fazendo e passa a fazer o que ele está fazendo de maneira melhor. E era isso. Esse era o primeiro princípio que
eu tenho certeza que foi o que já mudou o padrão. Não precisa fazer algo novo, você não precisa ser original e sempre estar buscando coisas novas, mas você pode copiar o que alguém está fazendo e melhorar aquele sistema. Então isso foi muito importante, não precisa ser sempre original, precisa ser sempre diferente, mas você pode sim buscar coisas novas, até mesmo implementar. Eu falo isso porque o Abílio me mostrou que eu não tinha lá, logo que eu me formei, eu não tinha um advogado assim que eu visualizasse, nossa, esse cara aqui é o advogado e eu quero seguir ele. Eu quero ter esse padrão de vida que esse advogado tem por causa que ele atua dessa maneira, porque ele atua em determinada setor, em determinada área, eu quero assim, não tinha. Eu, bem sincero, não tinha. Então, comecei a pegar em alguns empresários, dentre eles o Abílio Diniz, principalmente, por isso comprei o livro dele, óbvio, e passei ali lá logo no início que eu estava formado, e comecei a seguir algumas questões. Então, foi uma cópia utilizando um próprio princípio dele mesmo. A questão da dedicação vence o talento, que é um outro princípio que ele relata no livro. Isso é base, eu acho que todos já viram falar, é frase batida na internet mesmo, a questão de que você pode até mesmo ter um talento, você pode ser diferenciado, mas a determinação, a persistência, a dedicação vai vencer o talento. Porque se você acorda, tem a rotina, tem a disciplina, todos os dias fazer a mesma coisa, ter o sistema que eu acabei de mencionar, ter um padrão de trabalho e ir melhorando esse sistema, com a sua determinação, com a sua dedicação, você vai vencer aquela pessoa que apenas tem talento, mas não tem disciplina. Então isso ele comenta muito no livro, que ele sempre buscou ser o melhor. Ele sempre quis ser o melhor no que ele fosse fazer. Ele passou a ser, ele tinha, até menciona, tem uma história referente a isso, que ele menciona que ele tinha um irmão dele que jogava polo, aquele esporte em cima do cavalo, e ele menciona que o irmão dele havia sido campeão e ele ficou, não com ciúmes, talvez foi, mas não menciona isso no livro, e ele teve um conflito na família dele, devido à rede ter crescido de um tamanho... pode dizer até desproporcional, que eles não imaginavam tanto, e houve uma briga de família, então houve um racha, e ele passou a fazer esse esporte, porque o irmão dele fazia, gostava, e ele disse que ia ser melhor que o irmão dele, que havia sido campeão brasileiro, e ele foi lá, persistiu por anos, e foi campeão ganhando do irmão dele. Então o que isso destaca? Ele sempre buscou ser o melhor, ele nunca teve meio termo, vou ir fazer por fazer, mesmo que seja um esporte, que seja algo aleatório, a rotina profissional dele, ele quis ser o melhor, sempre buscou ser. Então essa determinação que ele menciona muito em sua biografia, destaca que a determinação de fato vence o talento. Não adianta você ter talento, mas não ter uma disciplina. Então seja dedicado, faça sempre pelo melhor, queira ser o melhor, que você vai conseguir se você tiver disciplina para isso. Aí um outro princípio de muito destaque, muito importante, a questão de não desistir. O melhor sempre vai estar por vir, porque em determinada fase, o Pão de Açúcar, apesar de ser a rede que é hoje, apesar de ter um crescimento muito grande há décadas atrás, parece sempre que sempre ela esteve em crescimento, em amplo crescimento. E ele saca vários pontos, talvez até devido ao conflito interno, ao conflito familiar, que eram os proprietários do mercado, isso gerou a bater na porta da falência. Eles quase faliram, eles passaram por dívidas milionárias, estavam à beira de fechar as portas, buscando vendedor, ninguém queria comprar, inclusive ofertando para o Carrefour, que era um dos maiores concorrentes deles à época, e ninguém tinha interesse de comprar. E aí ele fala muito na questão de que utilizaram alguns requisitos, foram atrás até mesmo de visualizar quem já havia passado por essa questão de bater à beira da falência, jogar tudo para o alto e viver a vida. Poderia muito bem fazer isso, apesar de ele ter um patrimônio já, a empresa estava falindo, ia ignorar isso, ia passar para frente. Não, eles baixaram a cabeça, utilizaram alguns requisitos e conseguiram ali no fim ainda vender a empresa por valores astronômicos, valores que são, como eu falei antes, que geraram inclusive o Abílio a ter o seu nome na Forbes. Então isso é um grande diferencial dele também, foi não desistir, espere, batalhe, persista, apesar de você achar que tudo pode estar dando errado, hoje não está conseguindo nenhum cliente, hoje não está conseguindo gerar conteúdo para conseguir clientes, persista.
o melhor está ali na frente. Não tenha dúvida disso, não desista. Se você visualiza que é o que você quer, você está visualizando que é possível, não desista. Isso é um grande princípio, eles trazem diversas histórias, desde não apenas brigas na família, mas como ele mesmo pensando que talvez utilizou alguma ideia errada, algum processo que estava dando errado e ele não sabia para onde mais correr, não tinha ajuda, não podia mais contar com empréstimos, com financiamentos para poder colocar algo a mais ali para poder fazer a empresa girar, para ter algo a mais, um diferencial no mercado, ele não conseguia mais achar, mas até que ele foi para o quê? Aí surge um outro princípio dele, que é a questão do que também é um capítulo do livro, corte, concentre, simplifique. O que ele bate muito destaque aqui? É a questão do... Ele tinha um alto escalão, que eram personalidades praticamente dentro da empresa, que eram aqueles gerentes que se consideravam já pessoas intocáveis dentro do Pão de Açúcar, onde ele destacou que foi um alto escalão de muitas pessoas que inclusive faziam parte de hotéis, que poderiam tirar diárias, que eram valores exorbitantes, que não condiziam com a realidade já da época, porque o Pão de Açúcar passou a ser uma das maiores empresas do Brasil. Quem trabalhava lá tinha diferenciais enormes, dentre poder contar com aviões, com jatos particulares, e tudo isso o alto escalão tinha. O que ele fez? Ele cortou tudo, demitiu todos, é o que fala aqui no livro, demitiu todo o alto escalão, veio para o segundo escalão, passou a ser o primeiro e começou a cortar gastos, cortar despesa, que é algo que ele sempre fala. Também aqui ressalta muito bem no livro a questão de que vise sempre cortar gastos. Aquilo que você visualiza lá, tem um funcionário que está ganhando muito, tem uma despesa, talvez uma própria despesa do escritório, para quem está iniciando hoje na advocacia. Tem uma despesa ali que está me dando, sei lá, 200, 300 reais, R$1.000 de despesa, que eu posso eliminar até mesmo uma sala, um aluguel hoje. Hoje em dia é necessário ter um escritório alugado, pagar R$1.500, R$2.000, pouco vai estar dando R$2.000 de despesa no escritório. É necessário, pode ter um escritório em casa, pode investir esse valor em Google Ads, pode investir... Corte, simplifique, se concentre no que você pode tirar, e esse é um grande princípio que o Abílio trouxe aqui também, porque foi a primeira coisa quando ele viu que estava para bater a porta da falência, só ali ele já eliminou valores... Também posso dizer, não sei exatos aqui os valores, mas milhões de reais mensais que estavam sendo economizados, estavam sendo colocados, cortando gastos aqui, colocado investimentos em outro lado e conseguiram dar o giro. Então esse foi uma das questões muito boas. Esteja sempre visualizando onde pode tirar e investir, onde pode só tirar porque agora não tem como investir. Então esteja sempre fazendo dessa maneira. E outra questão muito importante que ele destaca, eu até não selecionei aqui agora, mas eu lembro, apesar de ter lido o livro há anos atrás, que ele menciona muito a questão de não tenha medo de arriscar, de você ir lá e fazer talvez um empréstimo, um financiamento para colocar, aportar dinheiro em algo, uma ideia que você teve, que você acha que é fundamental, que você acha que pode ser um diferencial. Vá lá, se arrisque, claro, se arriscar de maneira calculada, mas se arrisque, não tenha medo, vai lá e faça, porque ali na frente você pode tirar muitos bons frutos desse risco que você correu agora. Então corra risco, isso é muito importante. A questão que eu já falei um pouco sobre o seja bom e todos vão querer estar com você. Ele fala muito isso, ele ressalta até a questão que ele tinha uma habilidade muito boa, que era de fazer os outros ganhar dinheiro. Ele tinha essa habilidade. Ele até foi membro do governo, da questão do Ministério da Economia, era conselheiro, também fazia parte, e ele sabia, ele tem essa habilidade de fazer dinheiro. Então, o que ele destaca muito no livro é essa questão de que ele fazia as pessoas ganhar dinheiro e todos queriam estar com ele. Ele tinha esse dom e ele era muito bom. Tem até uma história muito interessante que ele destaca no livro também, que ele não, né? A pessoa que escreveu, Cristiane Correia, foi quem fez a biografia do Abílio, destaca que ele tinha na mesa, na sala dele, um receituário, para ele mesmo fazia receita para as pessoas estavam doentes, era uma habilidade que ele tinha, ele era um diferente total, né, originalidade total dele, e ele passava os medicamentos que ele achava que poderia curar a pessoa, ele ali passava, claro, ele não é médico, né, ia passar algum que era permitido, para a pessoa ir lá na farmácia e comprar e curar as pessoas. Então é uma habilidade dele, ele sempre buscando conhecer mais, saber mais
faz para ajudar as pessoas também. Então, ele tem um capítulo dedicado a isso no livro que fala que ele era tão bom, ele era muito bom e ele buscava isso para fazer com que as pessoas quisessem estar com ele. E aí ele escolhia com quem ele estava, né? Isso tudo ele destacava, que é até uma questão que eu ouvi no podcast, o último que eu escutei dele, a questão de que se eu posso escolher as pessoas com quem eu vou estar, então eu vou escolher as pessoas que estão remando para frente, não aquelas que estão sendo âncoras. Então, tire as pessoas que estão sendo âncoras da sua vida. Se você tem essa possibilidade, você vai ser, é uma outra frase batida da internet, que você é aquelas 5 pessoas que estão no seu círculo, então procure estar sempre com essas pessoas que são boas, se você tem essa oportunidade, porque você vai ser aquelas 5 pessoas, então procure estar com pessoas que remem para frente, não pessoas que são âncoras. Então isso é muito importante para a sua advocacia, você sempre buscar estar com colegas, com advogados que visualizem empreender, que visualizem falar sobre vendas, falar sobre novas teses, falar sobre o crescimento, e não advogados que estejam te barrando, que estejam lhe prendendo, que estejam lhe segurando. Uma outra questão muito importante, o objetivo desse vídeo não era ser tão longo, então eu vou falar de maneira bem rápida sobre a questão do torne o ambiente do local feliz. Onde você está precisa necessariamente ter uma energia boa. Não adianta você estar ali, estar ganhando dinheiro, ou estar conduzindo algo bom, mas ter pessoas tóxicas com você, ter pessoas ruins com você. Então ele destaca muito isso, que ele sempre procurou, ainda mais quando ele teve essa oportunidade de crescer e demitir muitas pessoas que ele não achava interessante estar ali no negócio dele, ele hoje escolhe com quem ele está, ele escolhe a questão de manter o ambiente de trabalho algo muito favorável para o crescimento, não ter pessoas negativas no negócio, pessoas que, não apenas âncoras, pessoas que talvez trabalhem bem, mas pessoas que não sejam a realidade, que sejam apenas oportunas, estão ali visando única e exclusivamente tirar proveito da situação. Então, torne o ambiente de trabalho algo bom, coloque pessoas boas, o ambiente tem que ser algo que te gere resultados favoráveis, uma vista, algo bom, tem algo que é o que nós contamos hoje muito na nossa matriz, então, uma vista incrível, algo que torna o ambiente já favorável à produção do trabalho mesmo. A questão do último princípio, faça network. Tenha muito, ele sempre contou com pessoas muito influentes, claro, ele por ser um grande empresário brasileiro, estava aliado com os presidentes, então sempre podendo participar até mesmo da criação do legislativo, podendo opinar com frequência, porque ele sempre foi muito influente, mas faça network, esteja com pessoas que você acha que podem crescer, que podem te ajudar a difundir o teu negócio. Hoje pega a tua área de atuação, o ambiental, então esteja com a pessoa, com a empresa de ambiental, com técnicos da área ambiental que vão te ajudar a crescer, vão te dar ideias, vão te dar insights e vão poder talvez até estar divulgando o teu trabalho. Então, faça network, não pense que isso vai ser ruim, que isso vai ser perda de tempo. Não, pode ser que não gere resultados tão imediatos, mas faça network. Bom, quem gostou então do nosso canal, teve que ser um vídeo bem objetivo, mas essa era a ideia. Quero que vocês comentem, que vocês compartilhem o nosso vídeo e principalmente se vocês gostaram do conteúdo de hoje, pois estamos falando sobre um livro, sobre uma personalidade que nós copiamos alguns princípios, algumas ideias dele e estamos tentando buscar trazer de questões empresariais para a nossa jornada para dentro do escritório de advocacia, então. Pessoal, então, muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje sobre gestão do escritório de advocacia, falando sobre dos maiores empresários do nosso país, então. Não perca tempo, tá? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho e nos ajude a divulgar, a falar um pouco mais sobre direito ambiental e, claro, sobre gestão de escritório também. Um abraço, meus queridos.